Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. A cada semana temos uma horinha separada para juntos estudarmos a Bíblia, nessa temporada agora sobre os ensinos de Jesus. A cada semana um novo ensino. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo com um grupo de 10 amigos convidados que vieram de vários estados do Brasil, aqui de São Paulo mesmo, Rio Grande do Norte, Teresina, lá no Piauí. Temos amigos de Brasília, Rio de Janeiro, Bahia e todos são muito bem-vindos a esse encontro. Todos já estão aqui com as Bíblias nas mãos, estamos juntos há algumas semanas, estudando a Bíblia e você é o convidado nosso para se juntar a esse grupo de estudo. O Bíblia Fácil procura trazer a temática da Bíblia de uma forma interessante e simples para que produza em nós o aprendizado da Palavra de Deus. Por que isso é necessário? Porque Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E ele disse assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Finalmente, o processo de salvação é um processo pedagógico. Nós temos que aprender. Porque eu não posso crer, exercer fé, ter vida espiritual, se eu não aprender, se eu não souber o que é certo e o que é errado. É por isso que a Bíblia é considerada pela maioria dos cristãos como referencial para a vida. E tudo que esse livro ensina constitui o nosso código de ética. Então, nós procedemos de acordo com esse livro. E existem muitas verdades que às vezes nós nunca ouvimos falar, mesmo tendo aí 10, 20, 30, 40 anos frequentando uma igreja e há coisas que nós não aprendemos ainda. É por isso que nós temos que, em qualquer ambiente religioso, valorizar o estudo da Bíblia e não deixar de aprender os temas que Deus deixou para mim e para você. Por exemplo, hoje vamos estudar sobre o que Jesus ensinou sobre os profetas. E há uma confusão no mundo religioso hoje a respeito de profetas. Tem gente que gosta de ficar dando profetada por aí, gosta de ficar falando mal da vida dos outros, dizendo que Deus revelou, trazendo pecado que estava escondido a público na igreja, trazendo opróbrio para as pessoas. Bom, isso não tem nada de aprovação da Bíblia para essas coisas. Então nós temos que entender o que é o profeta na Bíblia e o que é o dom de profecia, segundo a Bíblia diz que teria. Então eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a tomar ciência desse tema, tá bem? Nós antes de começarmos, como é o nosso hábito aqui, a gente sempre gosta de orar. Por quê? Porque nós não estamos abrindo um livro de história, não é um livro de matemática, de geografia, não, a gente está abrindo o livro de Deus. Esse aqui é o livro mais vendido e mais lido no planeta. Esse livro é o livro mais antigo que nós temos. É um livro milenar. E Deus, de forma miraculosa, como vimos aqui no primeiro estudo nosso, Deus preservou esse livro. Então nós temos que ter uma reverência por esse livro. Outro dia eu recebi um e-mail aqui no Novo Tempo dizendo assim, vocês são bibliólatras. Eu disse, isso é verdade. A gente idolatra esse livro, tá? Se tem um livro que eu tenho que idolatrar, é esse livro aqui. Porque esse livro aqui é a palavra de Deus. E quando eu estudo esse livro, ele é uma lâmpada e uma luz no meu caminho. E sabe o que mais disse Davi? Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você quer não pecar? Quer ver uma vida de santidade? Você tem que guardar o que está escrito aqui no seu coração. E você quer um conselho para você que é pai, para você que é mãe, tem crianças? A coisa mais proveitosa que você pode fazer na sua vida é ensinar seus filhos versos da Bíblia. Porque eles vão precisar disso a vida inteira. E se eles sabem versos da Bíblia, na hora do conflito, na hora da luta, na hora da dor, eles vão ter esperança no coração, porque a palavra pode alimentá-los. É a melhor coisa. Lá em casa eu tenho 3 garotos, e eles estão aprendendo versos da Bíblia. Cada semana um versinho. É muito pouco, né? Um por semana? É. Mas daqui a um ano, eles saberão 52 versos. Você sabe 52 versos da Bíblia? Talvez não. Pois é, um por semana. Isso para uma criança não é nada. Mente fresca, virgem, tudo que você fala aprende. Então a boa coisa é fazermos isso. E se nós colocarmos a palavra de Deus no coração de nossas crianças, amanhã não teremos problema. Porque eles vão ter aonde buscar, entendeu? Não importa a crise que chegar, eles vão estar amparados pela palavra de Deus. Por isso que a gente vai orar, para que Deus nos abençoe mais uma vez e para que nós compreendamos esse tema a respeito dos profetas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez. Queremos abrir a Tua palavra e entender
o que o Senhor deseja nos ensinar a respeito dos profetas. Por isso, nossa oração é que o Senhor nos ajude, abrindo nossa mente à compreensão e o coração à aceitação. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos então tomar nossas Bíblias. Hoje o tema, o que Jesus ensinou a respeito dos profetas. A palavra profeta na Bíblia, ela tem um único significado: porta-voz de Deus. Então, profeta nem sempre é aquele que profetiza. Ele é o porta-voz de Deus. Você vai ter vários profetas na Bíblia que nunca fizeram uma única profecia. Mas por que é profeta? Porque ele trouxe uma mensagem do Senhor para aquele povo. Às vezes uma mensagem de advertência, uma mensagem de consolo. Então ele tornou-se a voz de Deus, a boca de Deus. Esse é o sentido da palavra navi, do hebraico, e profetês, do grego. Então, profeta é o porta-voz de Deus. Agora, Deus usou os profetas para escreverem a Bíblia. Esse livro que nós seguramos teve cerca de 40 autores. E esses autores chamamos de profetas. Porque a palavra de Deus ensina que foi o Espírito Santo, lá em 1 Pedro 1,21, né? Foi o Espírito Santo quem inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro. Então foi o Espírito de Deus que deu sabedoria a eles para que eles escrevessem o que escreveram. Então o que nós temos em mãos é fruto de revelação. É um fruto também de um ministério profético. Agora você tem profeta canônico e profeta não canônico. Então você pega Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel, são profetas canônicos, porque aquilo que eles escreveram finalmente veio para o cânon, para a Bíblia. E você tem profetas não canônicos. Jeú, por exemplo, ele escreveu um livro, um profeta de Deus, mas o livro dele nunca veio parar no cânon. Ele é um profeta não canônico. E você tem vários profetas que escreveram muito, mas esses escritos não vieram parar na Bíblia. Profetas não canônicos, mas todos são profetas. Jesus fez para nós uma advertência muito séria aqui em Mateus 24:11, principalmente com relação ao tempo do fim. Jesus disse assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, se levanta alguém dizendo ser profeta, mas ele é um falso profeta e ele vai enganar a muitos. Então Jesus já havia advertido: muitos serão enganados. Aí eu pergunto, será que eu estou sendo enganado por um falso profeta? Será que eu estou praticando na minha vida religiosa algo que alguém me ensinou e que não tem nada a ver com a Bíblia? E eu estou totalmente num caminho errado, enganado por alguém? Então, o falso profeta não é aquele apenas que no tempo da Bíblia era chamado de profeta e trazia uma profecia falsa. Não. Hoje é aquele que pega a Bíblia e ensina ela distorcida. Esse acaba virando um falso profeta. Então, quem ensina a palavra de Deus de forma distorcida, ou quem ensina o que não está na palavra, constitui-se um falso profeta. Porque ele é um falso porta-voz. Ele está levando uma mensagem que não é de Deus. E Jesus disse que isso seria muito comum em nossos dias. Jesus até fez uma comparação muito dura desses falsos profetas. Em Mateus 7,15, Jesus falou assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A aparência é de ovelha, de piedade. A aparência é religiosa, querer ajudar, mas por dentro é um lobo roubador. Interessante, né? Essa expressão se aplica tão bem aos nossos dias, né? Em tempos em que a igreja, em que a fé, em que a religião é usada como forma de comércio, esse texto está tão atualizado como o jornal que saiu hoje. Então, o que mais nós temos hoje é pessoas que estão usando a fé para arrancar dinheiro das pessoas. Você percebe que isso não é novidade? Jesus falou que a aparência é de ovelha, a aparência de piedade. Até se encobre ou se disfarça de líder religioso, mas no fundo é um lobo roubador, porque só quer extorquir, só quer tosquiar a ovelha. Alimentar que é bom, não quer saber não. E o que nós mais temos hoje é isso, sabia? Infelizmente, você vai encontrar por aí muitas igrejas que têm alguns líderes
que não quer saber de nada das pessoas. Não estão preocupadas com a saúde da ovelha. Estão preocupadas em tosquiar as ovelhas. Jesus falou, cuidado com eles, acautelai-vos, lobos roubadores. Mas pastor, como é que eu faço então para saber se eu estou seguindo um lobo ou não? Bom, nós vamos dar para você aqui os testes de um profeta. Nós vamos dizer para você aqui qual é o caminho que o profeta de Deus segue. Nós vamos orientar você a respeito de como entender esse tema, para você não ser enganado. Porque finalmente o que nós não queremos é que você seja enganado. Nós queremos que você conheça tudo o que está nesse livro. Nós queremos que você conheça a verdade. Sabe por quê? Jesus falou assim, quando você conhecer a verdade vai libertar você. Libertar de quê? De tudo. Você vai ser uma pessoa livre. E eu só posso ser livre se eu tenho conhecimento. Se eu sei discernir entre o certo e o errado. Aí eu posso fazer as minhas escolhas certas. Antes disso, eu acabo ficando à mercê desses lobos roubadores, segundo palavras do próprio Cristo. Vanessa? Pastor, eu estou pensando naquelas pessoas que fazem as reuniões em casa e que pegam a Bíblia, né? Se baseiam na Bíblia para, na verdade, passar a palavra para outras pessoas que não têm o conhecimento. Uhum. Só que eu estou pensando nessa exata pessoa que ela não consegue fazer uma interpretação fidedigna, porque ela não tem esse entendimento. Então, ela está imbuída de um bom sentimento, Uhum. passando aquilo para aquele grupo com o maior amor e carinho e na consciência dela com o maior cuidado, só que ela não está fazendo uma interpretação correta. Como fica isso? Eu acredito que essa pessoa não se caracteriza como um lobo roubador, porque Deus vai olhar a intenção do coração. Talvez ela está ensinando até errado por uma falta de preparo que a pessoa tem, ou não tem, né? E por causa disso está ensinando errado, mas no fundo a intenção dela é a melhor. Então eu não classifico essa pessoa como um lobo roubador, mas ela precisa de ajuda. Ela precisa primeiro compreender a verdade para poder ensinar da forma correta. Mas eu não julgaria essa pessoa, como não devemos julgar ninguém, é claro, né? Sim, Nazareno? Pastor, Jesus foi considerado profeta de Deus? Porque ele não é Deus, como é que ele pode ser profeta dele mesmo? Enquanto humano, Cristo encarnado, ele veio à Terra com uma mensagem divina. Nesse aspecto, ele também é o porta-voz. E você tem que entender que Jesus, da divindade, é o único ser que agora é Deus homem. Então, na sua natureza humana, ele é o porta-voz de Deus. Então, em função do plano da salvação, há uma hierarquia voluntária. Jesus é aquele que se voluntariou para ser enviado. O Pai é o que envia e o Espírito é o Consolador. Cada um deles assume uma função dentro de uma hierarquia em função da salvação. É por isso que Jesus falou assim, eu nada faço de mim mesmo, mas faço pelo poder do Pai. Você já percebeu que no ministério de Cristo, quando ele foi curar, expulsar demônios, ele orava ao Pai e pedia ao Pai o poder para fazer aquilo? Porque na natureza humana, ele era dependente do Pai como ele quer que nós sejamos. Então, nesse aspecto, ele é o porta-voz de Deus agora, mesmo sendo Deus. Só que por 33 anos ele omitiu a divindade. Ele nunca a perdeu. Ele não fez uso dela, porque ele havia se encarnado para ser homem como todos nós. Renato. Pastor, pegando o raciocínio aí de Mateus 7, o verso A do versículo 16, diz, por seus frutos os conhecereis. Aquelas pessoas que vão para a igreja, que vê milagres e milagres, promessas e promessas, elas estão ali vendo aquele fruto, estão se deparando com algo que ela nunca viu, sendo enganadas. Quando a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai vendo que aquilo dali não tem nada a ver com nossa vida espiritual. Então, essas pessoas que estão sendo enganadas por esses falsos profetas, Deus vai condenar elas porque elas estão sendo enganadas por eles? Certamente não, né? Deus não pode condenar quem já está sendo enganado. Deus condena quem engana.
O que recebe a ação não pode ser condenado. Ele está numa posição de vítima, né? Então, no caso, o pastor está levando suas ovelhas para um abismo, né? Esse vai ser condenado. Agora, nós vamos ver aqui 4 testes para a identidade de um verdadeiro profeta, e um deles é esse. Aí eu vou explicar um pouquinho mais o que significa pelos seus frutos os conhecereis. Tem mais coisas que a gente precisa falar sobre esse obrigado. verso. Joel 2, 28 a 30 tem uma promessa para o tempo do fim. E nós acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim. O profeta Joel disse assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então, há uma promessa em Joel 2, 28 a 30, de que o Espírito de Deus seria derramado no tempo do fim, e aqui diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, eu tenho que esperar no final do tempo também o dom profético. Nós vimos semana passada características da igreja verdadeira. Estão lembrados desse texto de Apocalipse 12, 17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os descendentes da mulher, da igreja verdadeira, quem são eles? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós já estudamos aqui a respeito dos mandamentos de Deus, que são 10, eles são imutáveis, eles são eternos, eles são a base do governo de Deus. Agora, uma segunda característica apontada em Apocalipse é que essa igreja verdadeira teria o testemunho de Jesus. E nós vimos em Apocalipse 19, 10, na última parte, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, esse dom profético, o espírito do profeta, ele deveria estar presente na igreja verdadeira do tempo do fim. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que essa mulher, Ellen Golden White, nome de solteira, Ellen Golden Harmon, é uma profetisa do tempo do fim. E aqui nós temos que fazer uma distinção dos dons proféticos. Há uma linha onde o dom profético é exercido de uma maneira mais especial ou sobrenatural, e há uma linha onde o dom é exercido apenas eu como um porta-voz, como um mensageiro de Deus. Porque o dom de profecia está profetizado para o tempo do fim, e o apóstolo Paulo também fala que nós temos que procurar com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. É Paulo que ensina isso. Então, os dons listados por Paulo nas suas listas de dons, que tem a ver com dom de profecia, tem a ver com o fato de eu transmitir a palavra de Deus. Então, profetizar para Paulo é você pegar a palavra e levar para as pessoas. Você é o porta-voz de Deus. Nesse aspecto, você é um profeta. Agora, tem também um outro aspecto do dom profético que tem a ver quando Deus escolhe uma pessoa e de forma sobrenatural a abençoa para que ela traga bênção para seu povo. Esse é o caso de Ellen G. White. Por que sobrenatural? Porque vai acontecer no ministério dela coisas que aconteciam no ministério dos profetas da Bíblia, que não acontece com o crente que tem o dom de profetizar e é um pregador da palavra. Exemplo, se você for para o livro de Daniel, você vai perceber que após ele ter uma visão, Daniel diz assim, e me faltou fôlego. Ou seja, em algumas visões, Daniel não respirava. O mesmo acontecia com Ellen G. White. Não em todas, mas em várias visões ela ficava sem respirar. Visões que duravam horas. Inclusive, estas visões foram testemunhadas por médicos na época, que trouxeram espelhos e colocaram diante dela para saber se o espelho iria embaçar em algum momento. E eles atestaram que ela não respirava enquanto em visão. Esse é só um dos pontos que aconteceu. Então, há uma manifestação sobrenatural de Deus para com os profetas. E nesse aspecto, Ellen G. White é tida pelos adventistas como sendo uma profetisa moderna. Ela se casou em 30 de agosto de 1846 com o pastor Tiago White, que era pastor da igreja Conexão Cristã, um movimento daquele século, e o casal teve 4 filhos.
2 filhos morreram, um na adolescência, um com 2 meses, e 2 filhos sobraram do casal. Esses foram até a vida adulta, também se casaram. Então, o mais velho era Tiago Edson e o outro, Willie White. E outros 2 faleceram. Todos os descendentes que nós temos de Ellen G. White são por parte de Willie White. Tiago Edson casou, mas nunca teve nenhum filho. Como é que eu posso provar biblicamente um profeta? Como é que os adventistas atestam que Ellen G. White é uma profetisa verdadeira? Se nós ensinamos isso, nós temos que pegar todos os testes da Bíblia e submeter a ela. Se ela passar nesses testes, ela é verdadeira. Se ela não passar, ela é falsa. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Pegar os testes que a Bíblia me dá e aplicar ao ministério dela. Porque isso aqui é prova para qualquer pessoa que pretenda ter o dom profético. Nós vamos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos então ver 4 testes da Bíblia e como eles podem ser aplicados a Ellen G. White. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre profetas. E no primeiro bloco, eu disse para vocês de que a Igreja Adventista acredita que Ellen G. White seja uma profetisa moderna. O nosso desafio agora é vermos os testes que a Bíblia oferece e aplicar ao seu ministério para saber se ela passa nesses testes. Mas antes, temos uma pergunta aqui, Nazareno. Pastor, esse assunto tem me despertado muita atenção e, além da curiosidade, para que eu possa identificar realmente a exata compreensão do termo profeta. Okay. Eu entendo que profeta, foi dito que profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Mas o que anuncia a palavra de Deus? A palavra inédita de Deus, que não tenha sido anunciada ainda. É isso? Ou porque simplesmente eu pegar a Bíblia e anunciar a palavra de Deus que está nela, eu serei considerado profeta? Também será considerado. Mesmo sem ter inédito. Mesmo sem ser inédito. Só repetindo o que está aqui? Exatamente. Então, é bem abrangente esse termo. Bem abrangente. Você quer ver um exemplo? Se você pegar João, o autor do Apocalipse, os 22 capítulos que nós conhecemos hoje, esses 22 capítulos possuem 404 versos. Desses 404 versos do Apocalipse, 270 estão no Antigo Testamento. Ou seja, dos 404 versos que João escreveu, 270 já estavam escritos no Antigo Testamento. Você percebe quanta repetição há? Aí você pega, por exemplo, o profeta Daniel, e no capítulo 10, ele vai apresentar para o rei Ciro o escrito do profeta Jeremias. Ele vai citar Jeremias 25 para o rei Ciro. Ele vai trazer uma mensagem que o profeta já havia apresentado. Então, o profeta, ele traz luz, aquilo que já foi pronunciado por outros profetas, e às vezes ele faz uma nova aplicação com a sentença que no passado foi dita. Quer ver um exemplo? Isaías 65, 17 diz assim: eis que cria novos céus e nova terra. Isaías diz isso. Qual era o sonho de Isaías? Que o povo de Israel fosse obediente a Deus, chegasse então na terra prometida, lá se estabelecesse e por sua fidelidade o povo se tornaria o representante, o cabeça de Deus, e todos conheceriam o Senhor através do povo de Israel. O conhecimento de Deus encheria toda a terra e então viria o Messias. Isso é uma profecia clássica. Agora você pega João, lá em Apocalipse 21, e ele vai repetir o mesmo texto de Isaías. Esse criou novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ele reaplica o texto. Não deu certo com a nação de Israel, mas vai dar certo agora após a volta de Cristo. Pastor, ainda na necessidade de compreensão da exata compreensão do termo, eu gostaria de saber, o pastor que prega a palavra exata de Deus, ele é considerado profeta? Considerado, é o que ele disse, o dom de profetizar, que Paulo nos aconselhou a buscarmos, como primeiro dom a ser buscado, significa vir a esse livro, beber dele, compreender o que ele está dizendo e apresentar para aqueles que nos ouvem. Nesse aspecto, eu tenho o dom de profetizar, que eu estou sendo o porta-voz de Deus. Agora, eu chego lá numa igreja e faço uma profecia que não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem um ensinamento na Bíblia. Isso é profecia? Quem disse isso para você? Você acordou com isso na cabeça, está dizendo que Deus falou isso para você?
e às vezes coisas que contrariam a palavra? Com essas novas informações, eu quero dizer que era um entrave para mim aceitar Ellen White como profetisa. Aham. Mas, de acordo com essa amplitude e abrangência do vocábulo, eu agora aceito a Ellen White como profeta. Amém, meu amigo. Que bom, Profetiza. Nazareno. Que bom. E você vai perceber coisas lindas a respeito dela hoje. Porque ainda que nós, adventistas, sejamos muito criticados por Ellen G. White, se tão somente nós fizéssemos uso do que ela escreveu, investigássemos, nós seríamos surpreendidos pela beleza do seu ministério. Milka. Pastor, o senhor falou que o profeta, anotei aqui, ele tem a função de levar a palavra ou é Aham. usado de uma forma sobrenatural para levar bênçãos ao povo? Nós temos exemplos na Bíblia da forma sobrenatural que os profetas foram conduzidos, fenômenos físicos que eram testemunhados no ministério deles. Isso é o caso de um uso do dom profético nesse caso. E eu mencionei que há um outro aspecto do dom profético que se aplica aos crentes, que é eu sou profeta no sentido de trazer a palavra de Deus para as pessoas. No caso, eu quero voltar à questão da semana passada. Aham. Já vi um caso em que uma pessoa denominada profeta profetizou a uma mulher que era estéril e que ela teria um filho. Aham. Profetizou e ela, de fato, veio a ter um bebê e ela era estéril, inclusive não acreditou na profecia. Esta pessoa, como ela poderia ser classificada? Como um profeta, de fato? Porque chegou a ocorrer. Ela tinha duas chances, acertar ou não. Agora gravou conosco aqui um amigo lá do Maranhão e um profeta desse da igreja disse que a esposa dele teria um filho e que o filho seria especial. Por causa dessa profecia, a mulher fez a cada semana uma radiografia. A cada semana. A criança nasceu perfeita. E eu conheci alguns dias atrás a criança, que está agora com 6 ou 7 anos. Cadê o profeta? Que trouxe desgraça para a vida dessa mulher. Porque diz que o filho nasceria com problemas. Que levou essa mulher a fazer uma radiografia semanal, nessa ansiedade que foi colocada no coração dela. E depois a criança nasce e não tem nada? Quem é o Deus que veio para esse profeta e disse para ele falar isso para essa mãe? Eu não acredito nisso. Eu tenho uma profecia para você. Você agora vai ter um filho. Quem disse isso para você? Deus disse isso para você. Deus disse. Então não é só uma questão de você dizer alguma coisa que pode acontecer. E aí, o ramo da psicologia vai muito para a questão da... Qual é o termo correto? Não sei se não é insinuação, né? Mas eu trago uma coisa, sugestão. Eu trago uma coisa bem genérica. Nesse caso, ela tinha 50% de chance de dar certo. Mas eu posso dizer aqui para vocês 10 agora e fazer uma profecia para vocês. Tem aqui uma mãe que está muito preocupada com o filho que está numa situação delicada agora. Eu tenho chance de errar? Exatamente. Então, o que mais existe hoje é essa coisa generalista, da pessoa se dizer profeta e fala uma coisa que certamente na multidão haverá alguém quem vai se cumprir, certo? Então, teria muito cuidado com isso. Se a pessoa diz que ela é um profeta por causa disso, então vamos aplicar agora os outros testes para ver se ela passa. Se ela passar em todos os testes, a gente tem que dar a mão à palmatória. Ok? Então, qual é o primeiro teste? Isaías 8:20. Tudo o que a pessoa ensinar deve estar em harmonia com a Bíblia. Olha o que diz Isaías. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quem é a alva? A alva é Cristo. Então, o profeta verdadeiro fala de acordo com a lei e o testemunho. O que é lei e testemunho? Para o Novo Testamento e para a Bíblia, lei são os escritos de Moisés, Torá. E o que é testemunhos? São os profetas. Jesus usou essa expressão também. E ele disse assim, a lei e os profetas. Então, lei é tudo que Moisés escreveu, o Pentateuco. Profetas são todos os outros livros do Antigo Testamento. Então, o profeta, para ser verdadeiro, tudo que ele falar tem que estar de acordo com a Bíblia. Então, não é só fazer um sinal. Tudo que ele ensina está de acordo com a Bíblia. Esse é um teste chave.
Se tem alguma coisa na palavra que ele não está ensinando, se tem alguma coisa que ele ensina que não está na palavra, isso já desqualifica o profeta. Renato. Pastor, a maioria das igrejas pentecostais, em momentos de orações, quem estiver ali no ministério pregando, sempre dá uma autoridade para o irmão botar a mão na cabeça do outro e diz: profetiza sobre a vida do teu irmão, profetiza vitória, profetiza saúde. Então, esse ato dessa profecia está correto ou não vai de acordo com a Bíblia? Eu já disse para vocês uma vez aqui que nós temos que ser cristãos bíblicos. Então, me mostra na Bíblia aonde está esse ensino. Que eu tenho que, durante um culto, pedir que um irmão profetize sobre a vida do outro. Que ponha a cabeça na mão e faça a profecia. Aonde está essa orientação bíblica? Que apóstolo escreveu isso? Então, por que eu fico inventando coisas que não tem na Bíblia? Por que eu fico pegando uma água e peço às pessoas para colocar em cima da TV e depois tomar essa água porque a água vai abençoar? Por que eu trago um óleo e vendo esse óleo, dizendo que vai ter um benefício para a sua vida? Por que eu pego uma caneta e vendo por R$100, dizendo que tudo que você assinar com essa caneta, agora vai ter um poder extraordinário? Aonde está isso na Bíblia? Aonde está? Então, o que nós precisamos hoje como cristãos é ser cristãos sérios e parar com essas coisas, essas invenções, essas crendices, mandingas, né? Óleo, toalha, água. De onde você tirou isso? Sabe o que é isso? Isso é uma forma de arrancar dinheiro do povo. Porque aí o povo compra essas coisas, achando que vai dar certo, e quem é que está vendendo é que está ganhando dinheiro. Agora, você que é crente, você que quer ser um cristão bíblico, você que leva o assunto a sério, você que quer ir para o céu, quando alguém fizer qualquer espetáculo desses, você pergunta assim: aonde está um precedente na Bíblia para você fazer o que está fazendo? Cadê o precedente bíblico? Quem foi na Bíblia que andou vendendo canetas? Quem foi na Bíblia que andou vendendo óleo, vendendo água? Quem disse que essa água pode ser por mim abençoada e vai fazer bem para outrem? Aonde está isso na Bíblia? Então, para com essas histórias, não perca seu tempo com isso. Tem muita gente fazendo showzinho na TV com relação a isso. Então, nós temos que ser pessoas bíblicas. E o que eu pratico na igreja tem que ter um aval da Bíblia, tem que ter um precedente, tem que ter um ensino. Senão, eu vou começar a inventar qualquer coisa e tudo vai valer, ok? Ellen G. White passa nesse teste? Tudo que ela escreveu está em harmonia com a Bíblia? Bom, ela escreveu cerca de 25 milhões de palavras, 100 mil páginas manuscritas. E todas as suas publicações estão em harmonia com as Sagradas Escrituras. Você não vai encontrar nas 100 mil páginas de Ellen G. White nenhum parágrafo que contraria um ensino da Palavra de Deus. E a prova é você pegar qualquer livro dela e começar a ler. Porque os livros dela estão aí na internet. Basta colocar aí Ellen G. White, livros, books. Você vai encontrar todos os livros dela disponíveis na internet para você ler. Então, leia esses livros. E você vai perceber que tudo que ela escreveu em nada contraria a palavra de Deus. Ou seja, ela passa nesse teste. Segundo teste, é o texto que o Renato acabou de ler, Mateus 7:20. O profeta verdadeiro tem que produzir frutos dignos de um verdadeiro cristão. Jesus falou assim: acautelai-vos dos falsos profetas, em Mateus 7,15, e Mateus 7,20, pelos seus frutos os conhecereis. O que é fruto? É o testemunho de vida, é quem é a pessoa. Ellen G. White trabalhou 70 anos como profetisa, e nesses 70 anos ela esteve debaixo da observação de muitos incrédulos, pessoas cheias de suspeita, abertamente hostis, mas a sua vida sempre esteve acima de qualquer suspeita. Então, nos dias que ela viveu, muitas pessoas não acreditavam na veracidade do seu dom profético. E por isso eram até hostis com ela. Mas eles nunca encontraram nada na vida dela que pudesse acusá-la. E dizer: essa mulher vive, o que ela vive não está de acordo com a palavra. O testemunho dela, os frutos dela não são dignos de um verdadeiro cristão.
Nunca se encontrou isso. Também não estamos dizendo que ela era santa. Pecadora como todos nós. Pecou como todos nós. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo aqui. Mas a vida da mulher era uma vida de piedade. Houve uma ocasião que essa mulher tinha dentro de casa mais de 30 crianças que não tinham onde morar e ela levou para morar consigo. Essa mulher escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. E desde aquele tempo, as publicações desses livros podiam render para ela um bom valor. Ela sempre aplicou esses recursos para o progresso da causa de Deus. Sempre aplicou. No final da vida dela, o que essa mulher juntou foi uma casa que ela comprou, onde ela morou 15 anos e depois morreu. Uma vida dedicada a Deus. Não media esforços. Vivia viajando e trabalhando, fazendo a obra de Deus. As pessoas a criticavam, muitos não aceitavam. E começaram a aceitar, sabe quando? Quando viram o sobrenatural. Por exemplo, ela em visão não respirando. Bom, isso só pode ser de Deus. Acreditaram quando viram que ela escreveu, tendo ela frequentado 2 anos a escola. Porque ela foi 2 anos para a escola, levou uma pedrada na escola enquanto voltava da escola, tornou-se uma menina doente, nunca mais voltou para a escola. Aí um dos que não acreditavam nela, um dia leu o que ela escreveu a respeito de astronomia. E ele havia estudado a vida inteira o tema. Ele era apaixonado pelo tema. Ele conhecia o que mais atualizado havia sobre o tema. E quando viu essa mulher que estudou 2 anos numa escola falar sobre astronomia como ela falava, só pode ser por Deus. Foi aí que ele aceitou o ministério dela. E o que dizer do que essa mulher escreveu a respeito de... Bom, eu vou entrar nesse ponto aqui. Os temas que ela tratou. Mas ela esteve sempre acima de qualquer suspeita. Albânia? Eu também tinha muita, assim, resistência à questão de Ellen White, porque a gente vê o tempo todo, os adventistas, eles lêem mais Ellen White do que a Bíblia. Mas, assim, não agora, mas eu conversei com o senhor antes e tal, a importância a gente discutir o tema sobre saúde, né? Como Deus usou ela para mostrar tudo que, para a sua época e para os tempos vindouros. Eu acredito que Ellen White foi uma mulher que Deus viu uma sinceridade, uma mulher de Deus, e que Deus usou ela para acrescentar mais ainda, né, para o ser humano, na questão, vou usar, porque essa foi a que Deus escolheu, né? Poderia ter escolhido outra, mas Deus escolheu ela, né? Para esclarecer a gente vários temas, né? Que viu que ela tinha um coração humilde, tanto que, como ela morreu, como o senhor falou. Então, assim, Ellen White, eu vejo ela como uma mulher que Deus usou para nos mostrar vários temas importantíssimos sobre saúde, por exemplo. Por exemplo. Né? Uhum. Então, assim, que nós estamos vendo que coisa que ela escreveu há quantos anos? Mais de 100 anos, Mais por de 100 exemplo. anos. E hoje a medicina está voltando a falar, isso aqui que é certo. É isso mesmo. Né? É isso aqui que é certo. Coisa que ela falou há mais de 100 anos. E a gente vê hoje o quê? Todo mundo correndo para o quê? Para o natural. Está uma corrida avassaladora. Todo mundo correndo de enlatados, todo mundo correndo do artificial, indo para o quê? Para o que ela falou. Então, assim, eu vejo como um amor de Deus a mais para conosco, do cuidado dele para conosco. E quem diz que quem fala a verdade de Deus é bem-vindo? De fato, a missão do profeta nunca foi fácil. Mas você talvez não saiba de um detalhe. Deus escolheu Ellen G. White, mas ela não foi a primeira tentativa de Deus. Antes de chamar Ellen G. White, Deus havia tentado 2 homens, Hazen Foss e William Foy. As mesmas visões que Ellen G. White recebeu, as primeiras, Deus deu para 2 homens antes dela. Mas esses 2 homens não se recusaram a aceitar o chamado como profetas. Ellen G. White foi a terceira opção que Deus encontrou. Então Deus primeiro tentou com Hazen Foss, depois com William Foy. E eles não aceitaram. Depois Deus chamou. E quando eles, por exemplo, Hazen Foss, quando ele viu ela contando sua primeira visão, ele disse, eu tive a mesma visão que você, mas eu não me dispus a aceitar esse ministério. Então Deus está escolhendo você. Não rejeite como eu rejeitei. Então Hazen Foss teve contato com ela e falou sobre isso. William Foy era um pastor negro, lá do estado da região de Sullivan, nos Estados Unidos,
e também por ser negro achou que não seria bem aceito, em virtude da crise racial que havia nos Estados Unidos ainda nessa ocasião. E Ellen G. White foi a terceira opção que Deus teve e ela aceitou o chamado ao ministério. Renato, você tem uma pergunta? Uma dúvida. Muitas pessoas gostam de chamar o outro de profeta. Eu aprendi aqui que existe 2 tipos de profeta, né? Uhum. Deus pode usar 2 tipos. E eu então queria entender o que está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Isso daqui poderia ser um dom de profecia que a gente pode buscar através do Espírito Santo? Não, Jesus é a revelação plena do Pai. O autor de Hebreus está tentando mostrar que tudo aquilo que havia na terra no santuário agora vai ser levado para uma dimensão celestial. E que Cristo, ele é um tipo daquele sacerdote terrestre e que vai atuar no santuário celestial. Então, Hebreus começa assim: Deus no passado falou a nós pelos profetas, mas agora fala-nos pelo Filho. Por quê? Porque o Filho é a perfeita revelação do Pai. Então, é por isso que ele está dizendo isso. Cristo é a perfeita revelação do Pai. Por isso Jesus falou assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Milka. Pastor, estamos aprendendo bastante sobre Ellen G. White, né? E vi que a Igreja Adventista vê nela uma profeta moderna. Uhum. Então, é uma dúvida. A Igreja Adventista tem como profeta moderna uma mulher. Uhum. Não é estranho a Igreja Adventista não ter pastora? Só uma dúvida, eu não sou feminista, não. Uhum. Não é estranho não ter. Nós temos várias igrejas que não têm pastoras. Nós não somos os únicos. A igreja tem estudado o tema e até aqui entende que não deve, por N questões. A principal delas é uma questão cultural. Você tem países no mundo onde a mulher ela não tem um papel de destaque e nunca a cultura aceitaria essa mulher como uma líder espiritual. Então você tem isso. Como a Igreja Adventista é uma igreja mundial, que está preocupada com todos os aspectos, a gente olha todos os lados. Você tem na mulher coisas práticas. A mulher engravida. Ela vai precisar passar de um tempo cuidando do filho. E a igreja que ela deveria cuidar, vai fazer o que com essa igreja agora? Então, existem N questões. A igreja não fechou a porta para o assunto, mas tem estudado. E até aqui a resposta é: não vamos ordenar. Certo? Agora, nós temos algum problema com isso? Não, porque a maioria das nossas igrejas são lideradas por mulheres. Então, eu não preciso ter um título para trabalhar para Deus. Eu me tornei um adventista com 13 anos. E eu sempre trabalhei para Deus, mesmo não sendo pastor. Então, eu trabalho hoje como pastor, mas eu trabalhava sem ser pastor. E sem ser pastor, eu faltava à escola para dar estudo bíblico. Sem ser pastor, eu gastava meu sábado e meu domingo trabalhando para Deus. Assim fazem os membros da igreja. E a grande força da liderança da igreja adventista está nas mulheres. Você vai encontrar muita igreja liderada por mulheres, inteligentes, sábias, fortes. Mas a igreja entende que não. Agora, nós não temos nenhuma orientação na Bíblia que isso tem que acontecer. Então, a gente quer ser estritamente bíblico. Então, quando entendermos que poderemos fazê-lo, a igreja vai fazer, se ela chegar a esse conhecimento. Ok? Vamos ao terceiro teste? Jeremias 28, 9. Quando é que um profeta é tido como verdadeiro? Quando aquilo que ele fala se cumpre. Olha o que diz o profeta. O profeta que profetizar paz só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então o profeta falou e aconteceu. Aí o mundo ficou aí aturdido com os profetas que se levantam por aí, fazendo profecias, falando que o mundo vai acabar em 2012, falando que isso vai... Aí todo mundo vai para... A mídia vai para esses profetas. Aí depois nada acontece, ninguém volta lá para perguntar o que aconteceu, né? Ninguém volta para perguntar o que aconteceu. Então nós temos que ser mais coerentes com relação a esse tema. Olha, por exemplo, para Ellen G. White. Em 1868, Ellen G. White advertiu certas pessoas muito obesas de serem susceptíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. 1868. Aí eu pergunto, quando a ciência sonhava com obesidade ser um problema em 1868? Dificuldades da pessoa obesa.
Em 1960. Quantos anos depois? 32, 92. 92 anos depois, a Sociedade Americana de Cardiologia recomendou a redução ou controle do consumo de gordura por motivo de riscos cardíacos. Quantos anos depois que Ellen G. White escreveu? 92. Quase um século para uma sociedade de cardiologia dizer assim, cuidado com a gordura. Mas você vai lá em 1868 e Ellen G. White já está escrito no livro dela, está registrado. Cuidado. Você acha que isso é natural? 1872, ela falou da importância do exercício para uma boa saúde, principalmente a marcha. Olha o termo que ela usa, marcha. Hoje nós chamamos de quê? Cooper. Por quê? Porque em 1960, o doutor Cooper chegou a essa conclusão, que ao Cooper, que a andar rápido, faz bem à saúde. Ela chamou isso de marcha, quantos anos antes? 82 anos antes. 82 anos antes. Ela havia dito, esse é o caminho aí. Último teste. Eu acho que é o último, né? O profeta tem que ser um guia divino em tempos de crise. O salmista diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus vai instruir o seu povo. E Oséias diz, mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Aqui uma referência a Moisés, que guiou o povo de Deus num tempo de crise. Nos momentos decisivos e de crise da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual ela é uma cofundadora, Ellen G. White foi uma forte voz de Deus a orientar sobre o rumo que deveriam seguir. Nos seus incessantes anos de labores, foi uma voz que Deus usou para dar direção à sua obra. Escreveu cerca de 100.000 páginas, tornando-se uma das maiores escritoras da humanidade. A mulher mais traduzida no mundo. Aqui está a parte dos livros que ela escreveu. E você tem acesso a esses livros. E é por isso que o conselho da Bíblia para mim e para você é o seguinte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Agora, sabe qual é o grande problema com Ellen G. White? É porque até mesmo nós, alguns adventistas, cometemos excesso. Pelos excessos que nós, adventistas, cometemos, trazemos uma mancha sobre o ministério dela. Que excessos? A gente, primeiro, ensinar erroneamente que Ellen G. White é base de doutrina, alguns ensinam isso. Tentar fundamentar uma doutrina em Ellen G. White, nos escritos dela. E eu já disse para vocês aqui, vou repetir. A Igreja Adventista tem 28 crenças fundamentais e nenhuma delas está baseada em Ellen G. White. Quem está ensinando isso está mal informado. Mas, às vezes, alguns adventistas fazem isso. E isso pode trazer um certo preconceito. Você quer ver um outro erro que nós cometemos, que alguns de nós cometemos? Tentar igualar o que Ellen G. White escreveu com esse livro. A Igreja Adventista nunca ensinou que os escritos de Ellen G. White estavam no mesmo pé do que a Bíblia. Nós nunca ensinamos isso. Porque os escritos de Ellen G. White, eles não são canônicos. Ela não é uma profetisa canônica. Então, nós não temos duas fontes. Nós temos uma fonte. Só a Bíblia. Só esse livro. Bom, se vocês são só bíblicos na doutrina, qual é a função de Ellen G. White? Conselheira. Ela é uma conselheira. Nós usamos os escritos dela como conselhos. Porque esses escritos nos levam para a Bíblia. E tudo que ela escreveu está fortemente fundamentado na Bíblia. Você vai ler parágrafos dela e em cada parágrafo você percebe ali os textos da Bíblia. Ela vai citando o tempo inteiro os textos da Bíblia para comprovar o que ela está dizendo. Então eu dou um conselho para você. Se você não acredita no que ela escreveu, comece a ler o que ela escreveu e você vai se surpreender. Eu tenho meu livro de cabeceira de Ellen G. White que eu gosto. Depois da Bíblia, o livro que eu mais gosto é um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. É um comentário que Ellen G. White faz da vida de Cristo. Lindo livro,
Foi premiado, muito premiado no mundo inteiro. Num dos capítulos ela escreveu sobre Cristo o seguinte: Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento que Ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós fôssemos justificados pela sua justiça, da qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a Ele pertencia. Totalmente cristocêntrica. E quão preciosos são os conselhos dela sobre saúde, família, educação de filhos. Você tem filhos? Compra um livro ou lê na internet. Orientação da criança. Quer orientar o filho? Quer saber? Orientação da criança. Você é psicólogo? Leia 2 livros que ela escreveu. Mente, Caráter e Personalidade. Você é nutricionista? Conselhos sobre saúde, conselhos sobre regime alimentar, temperança. Você é um sociólogo, você lida com famílias? Leia Lar Sem Sombras, o Lar Adventista. Você gosta de história? Histórias bíblicas, patriarcas e profetas, profetas e reis. Gosta de profecia? O Grande Conflito. Gosta da história da igreja primitiva? Atos dos Apóstolos. Põe na internet tudo para você. E você vai se maravilhar com o que essa mulher escreveu. Por isso, hoje, quero dizer para vocês de que nós, como adventistas, cremos no ministério dela. A igreja verdadeira do tempo do fim teria o dom profético restaurado, como diz Apocalipse 12:17. E em Ellen G. White nós temos o cumprimento dessa profecia, o dom restaurado. Arautos do Rei vai louvar a Deus agora. E enquanto eles louvarem, eu queria convidar você a abrir o seu coração e entender que essa é uma mensagem de Deus para você. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e você vai prosperar. Creia. Leia o que ela escreveu. Você vai ver muita crítica, vai ouvir muita crítica. Mas prove por você mesmo. Não vá na conversa de outros. Leia por você mesmo o que ela escreveu. E você vai tirar as suas próprias conclusões. Pensa nisso, enquanto Arautos canta. Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fluiremos a paz, se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal
saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Obrigado, Arautos. Todos nós esperamos milagres em nossas vidas, mas como a música disse para mim e para você agora, talvez o primeiro milagre é confiar. A gente às vezes duvida muito, as evidências vão sendo colocadas diante de nossos olhos e a gente fica resistindo. Por que não ter um coração mais aberto para a influência do Espírito? Por que não deixar que Deus nos dirija de forma mais prática, mais direta? A gente parece que às vezes quer ser convencido por Deus das coisas. Ficamos usando da razão, querendo que Deus nos convença, quando muitas vezes o que nos falta é a fé para acreditar. Porque o primeiro milagre é esse, é confiar. Esse tema ele é muito controverso e muitas pessoas têm dificuldades em entender o papel profético de Ellen G. White. Mas se você quiser compreender mais o ministério dela, comece a ler o que ela escreveu e você vai se sentir tocado por esses escritos como eu me senti. E tivemos um lindo testemunho aqui hoje, porque eu conversei algumas vezes com o Nazareno já, e ele falava para mim a respeito dessa dificuldade, né, de entender, porque ele é um estudioso, uma pessoa que busca conhecer, busca a verdade, mas que no testemunho teu hoje, né, em dizer que você entende o papel dela, que isso não vai ser uma barreira para você. Isso é uma coisa mais linda. Como tivemos também o testemunho aqui da Albânia, falando a respeito do perdão. Tivemos o testemunho do Renato falando a respeito das pessoas que ele tenha, por acaso, machucado pela vida que ele teve.
Sabe o que é isso? É a influência do Espírito Santo trabalhando, mudando nossa vida. Porque esse Espírito quer você no céu, me quer no céu. E Ele vai fazer de tudo. Agora só não vai dar certo para quem não deixar. Porque finalmente a chavinha de abrir está aí na sua mão. Está na minha. O que a gente vai fazer? Vamos continuar com a chave da nossa vida guardada no bolso, sendo senhores da nossa situação? Ou vamos deixar que Deus nos guie através de sua palavra naquilo que é o correto? Ou você acha que você tem sabedoria suficiente para administrar sua vida, seus negócios, a família, longe dele? Bom, se você acha que você tem, vá em frente. Ele até respeita. Ele tanto ama que Ele respeita. Mas é o Deus que respeita, mas que tem todo o desejo de ver os filhos exercendo fé. E se a gente demonstrar uma pontinha assim de fé nas coisas dEle, nele, no plano que Ele tem para a nossa vida, todo o céu vem ao nosso socorro. Todo o céu. Tudo vai estar à nossa disposição. Porque é mais fácil se salvar do que se perder. Porque você, para se perder, você tem o diabo e os anjos dele. Mas para se salvar, você tem a Trindade e todos os anjos de Deus. Então é lógico que tem que ser mais fácil se salvar. Porque são muitos os que estão do nosso lado para nos apoiar. Mas essa multidão de anjos e o próprio Deus que está aí para nos apoiar, nunca vai fazer nada sem a sua permissão. Porque Ele nos criou assim, né? Ele nos respeita. Agora, quando a gente deixa ser guiado pelo Espírito de Deus, a gente vê quão maravilhoso é. Como guiou a vida dessa mulher. E quer guiar a sua vida também. Vamos orar? Para que o nosso coração se abra cada vez mais à influência desse Espírito. Pai Santo, obrigado por Tua palavra nessa manhã que nos mostra que nós precisamos cada vez mais estar abertos à Tua voz. Obrigado pelos escritos que o Senhor orientou Ellen G. White a escrever. Aí estão como um testemunho do Teu amor, dos Teus planos. Nos ajuda a crermos nos Teus profetas para prosperarmos. Ajuda-nos a amarmos a Tua palavra e a cada dia buscarmos nela a resposta que precisamos para a nossa vida. Abençoe os nossos amigos aqui no estúdio e abençoe os que estão nos assistindo em casa agora. Que o Teu Espírito cubra todos nós e nos prepare a cada instante para o céu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no Bíblia Fácil de hoje. Semana que vem a gente volta para mais um tema ensinado por Cristo. Até lá.